Bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil, bom dia, ouvintes da Rádio Jesus é Vida FM, de volta depois de uma longa jornada, assim, considerável, né? Dias sem o programa no Divã, ao vivo. Estamos de volta diretamente dos estúdios da Rede Cristã para a Academia do Cérebro com o programa dele, psicanalista Ednásio Silva, programa no Divã. Bom dia, doutor Ednásio. Bom dia, pastor Amaro, bom dia a todos aqueles que estão ouvindo através da Rede Cristã e das redes conveniadas, e também vendo e ouvindo através dos aplicativos. Nós hoje voltamos, depois de umas férias merecidas, esse dia a dia bastante cheio, né, agenda cheia, falando aqui sobre temas que irão ajudar as pessoas no seu dia a dia. E hoje o tema é bastante complexo, porque eu hoje... Bem, tivemos um probleminha na transmissão, lembrando que o nosso programa ele é transmitido remotamente, né? E já começando, pessoal, mas a vida dele é corrida assim mesmo. Doutor Ednásio, de volta na tela, vamos lá. Nós vamos trazer para as pessoas hoje um assunto muito complexo, que é em relação à criação de filhos. Porque nós sabemos que tem curso para tudo, menos para ser pai e ser mãe. E as pessoas acham que criar filho se cria por intuição. E na realidade não é. E a psicologia moderna, contemporânea, ela tem trazido várias instruções que não deram certo, né? Então a psicologia falhou. A psicologia falhou como a psicanálise falhou em alguns aspectos. E nós hoje aqui vamos mostrar linhas que talvez você não concorde, mas são linhas que surgem nessa idade contemporânea. Então, nós vamos aqui ser contraditório a tudo aquilo que a psicologia ensina hoje. Não bata no filho, não reprima, não seja isso, seja aquilo, deixe o filho fazer o que quiser. E os resultados mostram, através de pesquisas, que isso não deu certo. Isso não deu certo. A liberalidade... Quando o pai liberou muito filho, o filho se tornou psicopata, delinquente, coisa parecida. E a filha se tornou também. Então, essa falta de limite fez com que gerasse esse povo que circula hoje, que está na FEBEM, que está no Conselho Tutelar, que está na prisão, fruto dessa liberalidade que foi incentivado pela psicologia moderna. E hoje nós estamos aqui, e outra coisa, eu não estou aqui com achismo não, eu vou provar cientificamente. Eu estou trazendo aqui autores como o grande Ivan Capelato, na sua obra, junto com um pediatra, com relatos de casos que ocorreram durante essa década. E vou trazer aqui psicanálise de pais, sintomas psicanálise de pais, crianças, sintomas dos pais. Então, duas obras estou trazendo aqui, onde eu vou relatar assuntos incríveis aqui. Então, se você interessa pelo seu assunto, né, vai compartilhando aí, passa para alguém. O assunto hoje vai incomodar bastante gente, porque vou trazer fatos que ocorreram durante essa década. A relação pai-filho, a relação dos pais, pediatra e psicanalista. Por que hoje tanta gente está no divã? Por que será? Porque tanta gente hoje está visitando o consultório da psiquiatria. Porque tanta gente hoje está codependente da psicologia, do consultório da psicologia. Por quê? Por que será? É isso que eu quero trazer hoje aqui para vocês. É um desafio, né, que eu estou trazendo aqui, um assunto novo para debate. Você que é pedagogo, você que é psicólogo, você que é psiquiatra, admita que falhou. Admita que falhou. Houve falhas. E quando há falhas, nós vamos reconstruir. Quando se quebra algo, tem que juntar os cacos. E esse momento é o momento de juntar os cacos. A igreja falhou. A igreja falhou. Os pastores falharam. Uma amiga pedagoga, escritora, me disse: eu acho que a geração não deu certo. Eu acho que o ser humano não deu certo. Não, nada disso. Nada disso. Mas é necessário que a gente
como estudioso dos comportamentos humanos, faça essa reflexão. Ninguém está com a verdade, eu não estou com a verdade. É necessário que todo mundo assente à mesa e discuta isso. E é exatamente isso que a minha proposta hoje é essa. A discussão que eu tenho com meus filhos, a discussão que eu tenho com meus colegas, a discussão que eu tenho com os psicanalistas, a discussão que eu tenho com os psicólogos, a discussão que eu tenho com os psiquiatras, a discussão que eu tenho com esses novatos que saem do curso de psicologia. Eu debato com eles, converso com eles a respeito. Como minha filha chegou recentemente, que terminou a psicologia, ela disse: meu pai, todo mundo pode escutar. Agora, o que é que devemos fazer com a escuta? O que é que devemos fazer com a escuta? Então, quando eu pego essa escuta, eu traduzo ela de forma analítica bastante interessante. E quem se consulta comigo sabe disso. Sabe que, às vezes, as pessoas são emparedadas por aquilo que não disse, não por aquilo que disse. Que coisa interessante. Muitas vezes as pessoas são emparedadas por aquilo que não disse e não por aquilo que disse. Então, esse é o meu zigue-zague, esse é o meu viés. Então, gente, vamos aqui, nesse tema de hoje, pastor Amado, por favor. Inclusive, né, já ouvi muito disso pelas pessoas todas que têm conflitos conjugais ou, enfim, pretendem até se relacionar com outra pessoa e aí começa a falar sobre paternidade, maternidade, e aí a conversa é que filho não sustenta casamento, não sustenta relacionamento, e o senhor veio com esse tema, né? Filho pode unir ou separar casal. É uma resposta que a gente vai ter científica disso aí, doutor Inácio? Vamos lá. Sim, está no meu Instagram de hoje, eu falo sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre casos que ocorreram nos consultórios pediátricos, da pediatria. Vamos aqui falando no tema desse livro, que é Cuidado, Afeto e Limites. Cuidado, Afeto e Limites. Tem um diálogo aqui muito interessante que se coloca em relação a limites. Hoje, as pessoas querem fazer tudo que vem pela cabeça. Aí já tem a modernidade. Fulano é impulsiva. Ele fez o que é impossível. Tem essa história, né? Então, não pensou porque é impossível. Então, ele fez por impulso. Ou seja, ele não é culpado, né? Fulano não é culpado e ciclano não é culpado. Fez por impulso. Fez por impulso. A culpa não é dele. Porque ele é assim mesmo. Ele é impossível. Então, para se realizar o prazer, se faz. E não respeita limites. Limites esses que não foram colocados na infância pelo pai e pela mãe. Onde essa liberalidade ocorreu de forma contínua. É isso que eu estou trazendo aqui hoje. Então, eu vou ler um texto desse livro e diz assim: assim estamos chegando a um ponto em que as pessoas fazem de tudo para conquistar o prazer. Avançam no sinal, querem tomar o que eles acham que lhes faz falta e não aceitam limites. Aliás, não se colocam limites para atingir o prazer. E é exatamente isso. O menino vai para a rua, chega no shopping da vida, cisca, faz um escândalo danado e o pai vai lá, compra e dá. A mãe vai lá, compra e dá. Não se impõe limite, senão dá uma tapa qualquer, como isso fosse resolver. Não se coloca limites. Por que aquela criança chegou àquele estágio? Por que chegou àquele estágio? Porque a vida dessa criança foi sem limites. O que é que nós vamos fazer? Vamos dizer aqui agora. A forma de colocar limites que nós aprendemos até agora foi errado. Foi errado. A criança, ela passa a não respeitar autoridades. Por que as crianças hoje vão para a escola e batem na professora? Faz um tumulto danado. Porque não sabe quem é autoridade.
Estamos Ou livrando essa de criança, Pode continuar. ou essa criança, ou essa criança se apequena na frente da autoridade, ou ela ignora a autoridade. Tem dois polos aí que nós estamos vivendo. Ou a criança, ou o adulto hoje, muito adulto hoje, não respeita a autoridade e vira delinquente, ou aquele que se apequena da autoridade. A autoridade se treina, então se borra todo. Se apequena, não fala. Porque nós estamos vivendo... Veja só, gente, que eu vou falar hoje aqui, e por favor me entenda que eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica aqui, mas eu estou colocando as cartas na mesa. Porque hoje o Brasil inteiro chora a morte de Marília Mendonça? É a questão afetiva, gente. É a questão afetiva. É a questão afetiva. Ou seja, é falta de feijão para cozinhar. É falta da vassoura para varrer casa. É falta de trabalho. É questão é carência afetiva. Carência afetiva. Isso é um buraco desse tamanho que houve na infância. Aí, nós elegemos qualquer um como parente. Qualquer pessoa se torna parente sem nunca ter falado. E isso não é de agora, não. Vem de muito tempo. Agora, existem muitos ópios, né, A doutor Inácio? fabricação... Existem muitos ópios, Sim. né? Eu estava assistindo o filme, Sim. eu já assisti o filme indicado pelo senhor de Pelé, e nem se compara ao filme do Maradona, viu? Que Sim. está aí, né? Pelé ainda continua dando de 10-0. Não é porque é brasileiro, mas até o filme em si, o conteúdo histórico é muito diferente. E no movimento que as mulheres fazem na época lá da ditadura, na Argentina, aí tem uma fala de uma personagem que diz: não transforme o futebol em o ópio do povo. Existem muitos ópios, né? Sim. Além desses ídolos, né? Que aparecem assim, produzidos pela mídia, pela internet hoje. Há muitos ópios. Então, quantas crianças, quantas mulheres se viram em Marília Mendonça? Como cresceu, como ela ficou famosa, que foi um período um pouco curto para chegar ao sucesso. Então, as pessoas acham que terão a mesma sorte que ela, que terão o mesmo talento que ela, quando isso é um goda. Mentira! É uma mentira. Então, certas pessoas motivam a outra a chegar a algum lugar. Sim, uma história de estudo, com a história de trabalho, com a história de competência. Isso faz com que aquela pessoa se espelhe naquela figura. Se espelhe naquela figura. Isso é louvável. Ocorre que muitas vezes as pessoas estão se espelhando em pessoas ocas. E essas pessoas ocas faz com que essas pessoas se aprisionem num sentimento vulgar. Um sentimento que não vai chegar a canto nenhum. Mas eu não vou sair um pouco da linha para chegar onde eu quero. Então, é uma teoria um pouco complexa, mas, resumidamente, poderíamos dizer que a permissividade e a falta de limites e de responsabilidade somadas à terceirização dos cuidados afetam o desenvolvimento não apenas do indivíduo, mas da própria sociedade. Em outras palavras, vamos criando uma sociedade cada vez permissiva e violenta, no qual as pessoas tomam suas decisões sem levar em consideração as responsabilidades sociais. É mais ouso apontar como agravante nesse quadro, na maior parte das vezes. As pessoas, por falta de possibilidade de um tratamento eficaz e real, como base científica, acabam escapando para tratamentos e crendices em fundamentação
como seitas e terapias de eficácia duvidosa. Buscam, enfim, soluções mágicas para os seus sentimentos. Estamos ouvindo. Eu vou para os seus sentimentos. Então, escuta só, gente. Vai ter agora o jogo Brasil-Argentina. A gente está fazendo aqui o dia a dia hoje esse programa. Brasil-Argentina. Neymar não vai jogar porque teve uma disposição. E por que Neymar teve uma disposição? Quem sabe dizer? Sabe dizer, pastor Marco? Eu, na verdade, não tenho acompanhado ultimamente essa questão do jogo. Mas as pessoas Brasil, que estão aí que está acompanhando, está acompanhando. Eu não porque lembro. essa semana ele deu uma festaço na sua casa lá em São Paulo, né? Na mansão que ele tem lá, no condomínio fechado, deu um festaço e fez farra até onde pôde fazer e chegou na seleção, está debilitado porque tomou todas. Ora, onde é que está o senso de responsabilidade desse rapaz? Onde é que está? Ora, então esses garotos vão se espelhar na falta de autoridade. A autoridade não existe. Onde eu só me basto, onde eu sou o próprio Deus de mim mesmo. Então isso faz com que a gente crie uma sociedade sem se preocupar muito com o outro. Se preocupar só no ganho, no dinheiro, na fama e no poder. Ora, quando a gente vê essa nuvem de gente gritando, desmaiando pelo ídolo, exatamente é isso que eu estou falando. São pessoas que não lutam o seu dia a dia, me perdoe, mas que não lutam o dia a dia, que não buscam o seu lugar ao sol, que acham que vai acontecer uma magia através de seitas religiosas, acha que a lâmpada do Aladim, eu já falei isso aqui várias vezes, vai aparecer, vai passar a mão na Aladim e vai acontecer um milagre na sua vida. O milagre existe, mas não da forma que você está pensando. E aí a gente tem, nesse momento, uma sociedade doente e transtornada e os hospitais estão lotados, os consultórios lotados por isso. Porque as pessoas estão no ópio que é oferecido a cada momento. Então, hoje o que predomina é a ideia do prazer e da erotização. Eu estou lendo aqui o que diz Ivan Capelato. O que predomina é a ideia do prazer e da erotização. Nunca se viveu um momento desse, eu acho que nem na época de Roma Antiga, no bacanal daquela época, bacanal romano, onde tinha os senadores e companhia limitada. A gente vai para a história lá atrás e vê que houve um declínio moral naquela época muito grande e a gente está vivendo isso fazendo agora. Você assenta numa cadeira e vai ver uma cena de televisão, vai ver uma cena de um comercial de TV e você vê erotização o tempo inteiro. Você vê uma grande cantora, ela tem que se rebolar ou usar meio palmo de vestido e a calcinha de fora e os buchos de fora e agarrado com o outro. Erotização. Onde a forma de prazer fosse só essa questão da erotização, quando na realidade não é isso. E isso são coisas que ocorreram porque essas pessoas não tiveram limites. O afeto e o limite durante a sua infância. Então, eu vou navegando aqui, isso é a parte introdutória que eu estou colocando aqui, vou contando casos que acontecem, para não fugir um pouco do tema, sobre casais que têm filhos, e casais jovens, ou casais velhos, que têm filhos, que aparecem filhos. Então, segundo relatos de consultório, as mães e os pais, eles não estão preparados para receber aquele bebê, aquela criança. Porque aquela criança, ela pode ter sido fruto do desejo ou do acidente.
aquela criança ela pode ter sido planejada, esperada, ou foi um acidente. Mas aqueles marinheiros de primeira viagem nunca passaram por uma tempestade igual. Aqueles marinheiros de primeira viagem nunca passaram por uma tempestade igual. Aquele pai, aquela mãe, nunca tiveram filhos, não sabe o que é isso. Ouviu falar, né? Pegou o sobrinho no colo, mijou aqui, papapá. Mas ele não sabe exatamente o que está esperando ele, o que vai acontecer. E é aí que o bicho pega. Então, eu vou ler aqui uns trechos aqui do que o autor fala aqui, que é algo interessante. Então, vou falar aqui um pouco sobre o texto aqui que fala o autor. Vou ler um texto aqui, depois a gente começa a falar sobre tudo. Então, a crença na ideia do bem, em valores que nos fazem ver na amizade uma forma de amor, hoje essa ideia foi substituída pelo interesse e as pessoas de qualquer idade substituem o amor da amizade pelo interesse no poder do outro, que lhe oferece prazer. Aí o outro autor, que é o pediatra, diz, isso mesmo, a crença de que era possível propiciar a felicidade para todos, de que era possível fazer uma revolução social que corrigiria as injustiças sociais. Não vemos isso na juventude atual, salvo algumas exceções. Alguns grupos bem restritos, contudo, acham que isso acontece não apenas em razão do hedonismo da busca do prazer, mas também de que se está vendo na sociedade moderna. Penso em um dos fatores que esse cenário é a falta de sinceridade. Se há falta de sinceridade, de um lado, há falta de credibilidade no outro. Aí o Capelato diz, que as causas sociais sumiram e vivemos no tempo de cada um por si. Mesmo porque o prazer imediato é a única coisa que temos. Assim, como acreditar em algo que envolve todo mundo, se ninguém realmente se importa? Então, o que o hedonismo cria? Aí fala o pediatra, a rapidez do sentimento, seja o positivo, seja o negativo. E não há muito tempo para sentir, para perceber o que se sente. Tudo acontece muito rápido. Aí diz o psicanalista, Capelato, por causa da rapidez, a pessoa acaba fazendo indiferente. Por causa da rapidez, a pessoa acaba ficando indiferente. É um generalizado sentimento efêmero e rápido. Por sexo rápido e faz tudo. Aí diz o pediatra Martins Filho, portanto, não vale a pena sofrer, vamos acabar rapidamente com isso, pensam as pessoas. Da mesma maneira que ocorre o prazer com a alegria no cuidar e no viver. O ano de se dedicar começa a ser mais superficial e rápido. Hoje eu tenho uma esposa, amanhã eu tenho outra, hoje um marido, amanhã outro, hoje tenho um filho. Aí diz o psicanalista Capelato, aí tem outra esposa e os filhos do primeiro casamento ficam lá no primeiro casamento. E vou ter filho do segundo casamento. Aí diz o pediatra, vou lhe... Bem, tivemos um probleminha na transmissão, né? Porque é remoto, como vocês já sabem. Quando o pessoal liga para as autoridades, né, acontece de interromper a transmissão, mas ele já está de volta na tela do Facebook e do YouTube da Rede Cristã Brasil. Vou descrever uma cena que reduz isso a um casal se senta à minha frente no consultório com 3 crianças. E eu lhe digo, 3 filhos? Que maravilha! Pois é, doutor, esse é meu, esse é dele e aquele é nosso. Entende? É exatamente como você disse. Ou seja, chega o casal no consultório, aí diz, esse é meu filho, esse é dele e aquele é nosso. Eu não posso aqui também fazer crítica, porque eu já passei por isso, né?
passei por esse dilema de alguns casamentos que torna essa salada aí de filhos, né? De irmãos que são meio irmãos, né? Não são da mesma raiz. É de uma raiz, mas não é da outra raiz. Então, hoje em dia, e aqui se fala muito sobre a figura da babá, né? A babá que passa a ser a segunda mãe daquela criança. A segunda cuidadora, a mãe não, a segunda cuidadora. Porque, como falei aqui em programas anteriores, e para chegar ao tema desse programa, eu tenho que fazer uma introdução e estamos nessa introdução. Nós falamos aqui, nos programas anteriores, que quando essa criança ela tem a troca de babá constante, ela não cria vínculo. Eu tenho casos aqui de crianças que se tornaram adultos que não criaram vínculo afetivo com seus pais, porque foram criados por avós, mãe, avós, tia, tios, e aí não criaram vínculos afetivos. Esse vínculo afetivo não aconteceu. E aí essa criança não tem tempo de elaborar essa perda, esse luto. E aí, quando crescem, se tornam com uma carência desse tamanho afetiva e com outros problemas psíquicos. Essa babá, quando ela está assim, ela cria vínculo com a criança, ela chega em um certo momento em dividir essa afetividade desse filho com a mãe. Ocorre que muitas vezes a mãe leva o filho ao médico e quando o médico faz uma pergunta, a exemplo, essa febre começou quando? Aí a mãe pergunta ao babá, foi quando mesmo, fulana? Ela não sabe, porque ela não estava com o filho naquele momento. Ele gosta de comer o quê? Ele gosta de comer o quê, mãe? Ela pergunta ao babá. Ele gosta de comer o quê? Ela pergunta ao babá. E muitas vezes essa babá, ela vai ao pediatra sozinha. A mãe não vai e a mãe telefona para a babá na hora e pede para colocar um médico na linha para saber a situação da criança. Então há essa terceirização materna. É uma coisa interessante, né? Uma coisa do século XXI mesmo, né? Uhum. Terceirização materna. Porque anteriormente existia a ama, né? A ama de leite, e agora ela se tornou uma coisa mais moderna, né? É a terceirização materna. Isso aí é algo comum que ocorre, ou é a mãe que cria o filho, ou geralmente na modernidade. Muito bem, você está ouvindo e assistindo no Facebook e no YouTube da Rede Cristã o programa No Divã com o psicanalista Edinásio Silva, de volta na tela do Face e do YouTube da Rede Cristã. Então, essa modernidade hoje, a avó vai criar, a avó vai criar. E uma coisa interessante aqui é que quando essa mãe era muito jovem, ela teve um filho por acidente, ou não planejou, é muito jovem, e aí ela é imatura para criar esse filho e joga para a avó, e a avó diz, eu não tenho idade para ser avó. E a criança fica nesse vácuo aí, né? A avó não assume porque ainda está na fase, né? Excelente da vida, quer dizer, sua vida, né? E a mãe incapaz de criar porque é uma menina, tem 14 anos, 15 anos. Né? E aí, o que é que vai ser, né? Dessa criança no futuro, né? Então, são essas questões que estou levantando, que inclusive está acontecendo com você que está ouvindo o programa agora. Talvez você seja avó, sua filha engravidou logo cedo e você teve que criar os filhos, você não tinha ainda a idade como vó para... Não estava afim de ser vó naquela hora, né? Ou já é um adulto... trabalhar, coisa parecida. Ou já é um adulto que as atitudes, o comportamento e a vida é o reflexo disso aí que sofreu, né, doutor Edinásio? Exatamente isso aí. Exatamente isso. Começou aí. Começou no nascedouro. E às vezes a mãe tem um filho na idade que está aos 40 anos de idade. Tem mãe que tem filho aos 39, 40 anos de idade. Quando a mulher chegar aos 40 anos de idade, ela está na idade, na pré-menopausa. E não vem me dizer que não é não que é, viu? Chegou aos 40, está na pré-menopausa. Na pré-menopausa. Aí, meu amigo, os hormônios já estão lá, né? Meio complicado, e aí quando o filho chega... E se ovulou mais paciência. cedo, já está na menopausa, né? Como? E se ovulou mais cedo, já está na menopausa. Sim, sim. Não é, doutor? Sim.
E aí vai encontrar uma mãe impaciente, intolerante, essa criança. Olha, gente, o negócio é tão grave, que o que acontece no consultório pediátrico, eu estou vendo aqui o livro e o cara diz coisas que são coisas tremendas, terríveis, de mães e crianças que chegam ao consultório médico com arranhões, com pancadas, vermelhão, e a mãe diz, ela caiu. Ela caiu. Com grampo no ouvido, criança de 6 meses com grampo no ouvido, e aí a mãe vai dizendo, foi a criança que colocou. Porque 6 meses colocou um grampo no ouvido. Ou seja, mães que maltratam o filho e tem de repente uma amnésia. De repente uma amnésia, ela não sabe o que ele fez. Mães que matam o filho, mãe que abandona o filho, vocês veem na televisão direto. Mães que deixam os filhos com os pais e dizem assim, eu vou pro shopping, eu endóido. O menino chora muito, grita muito, aperreia muito, tô fora. Isso acontece, gente. Mãe que saculeja o filho assim, ó. Saculeja, miserável, desgraçado. Para a boca. Cala a boca. Porque não estava preparada para ser mãe. Chegou o estresse de uma forma inevitável. Inevitável. Então, isso ocorre constantemente. A polícia está aqui olhando para a chamada, rindo aqui. A polícia. O Inmetro da academia. O Inmetro está aqui. O Inmetro é quem entrar em metro. Quem entrar em metro. Eu vou contar o que o Inmetro faz aqui. Eu vou contar o que o Inmetro E tem mães que falam assim, que deixa o filho, o pai vai jogar bola. Aquele miserável tá jogando bola. Tá jogando bola. E eu tô aqui com o filho sozinho em casa, cuidando do filho, só eu cuido sozinho dele. Então, e muitas vezes, quando o pai, a mãe vai embora, vai desfalecer, vai embora, some para voltar depois, que não aguenta mais, ela até tosse que o menino dá uma queda e se arranha para dizer, a culpa é do pai, você é o culpado, porque não cuida da criança. Então, gente, o caso chega a ser tão grave que filhos peralta, filho imperativo, filho que não para, filho que está sempre em atividade. Tem mães que chegam no consultório do pediatra, tem relatos aqui, gente, relatos aqui, que a mãe chega no consultório do pediatra e diz assim, olha, doutor, eu preferia que esse menino fosse um retardado mental. Olha, doutor, eu preferia que esse menino fosse um retardado mental. A mãe chega a dizer isso no consultório do pediatra, porque ela não aguenta mais. Isso não é desculpa, né? Isso não é desculpa. Mas existe realmente esse diálogo que acontece, que isso é muito ruim. É uma coisa que mostra exatamente o despreparo, né? O despreparo da mãe. Vou ler aqui o que diz o médico. Tive um caso extremamente como esse, que você acaba de apontar. Trata de uma pessoa cujo filho era imperativo, um garoto que dava muito trabalho. A mãe me disse, eu preferia que ele fosse retardado mental, que ficasse na cama, paralisado, e eu cuidaria dele, lhe daria comida, porque assim, ficando lá, eu ou outra pessoa iria até ele e faria o que fosse necessário. Agora, eu não aguento, ele não para, briga com todo mundo, dá trabalho na escola, ele precisa de mim 24 horas por dia. Eu vivi uma experiência, é terrível, mas é algo que as pessoas sentem. Veja só o que a mãe diz. Relato de uma mãe. Relato de uma mãe ao médico, porque não aguenta mais o filho. E tem uma coisa interessante que acontece hoje.
A gente tivemos um probleminha aí na transmissão novamente, né? Mas já voltou rápido. Pronto. E foi mais rápido do que o interlocutor agora. Eu quero mandar um abraço para o Cimério, que está no YouTube nos assistindo, a todos que estão também no Facebook e nos ouvindo pela FM 103,3 e pela 96,3 do Tednazio. De volta na tela. Outro relato. Doutor, estou lamentando. Posso falar uma coisa para você? Ele disse, fica à vontade. Ontem tive vontade de jogar ele na parede. Ontem eu queria bater a cabeça dele na parede até matar. Gente, eu estou falando de casos aqui. Isso aqui não é ficção, não. São fatos reais. São fatos que ocorrem todos os dias. Ocorrem todos os dias. Não estou aqui falando de fantasia. Estou falando isso que independe de ser evangélico, de ser espírita, de ser católico. São pessoas que perdem o controle. Pessoas que não estavam preparadas. Ou que não estão preparadas. Recentemente mais uma criança foi achada aqui em Olinda, Tednazio, no saco de lixo, tá? Quer dizer, se essa pessoa não tivesse coragem de fazer isso, e na base do apuço ficasse com a criança ia sofrer esses maus tratos, né? Mas quantas crianças tem? Que sofrem. Vai no hospital pediátrico, você vai ver quantas crianças chegam de braço quebrado, perna quebrada, cega, furada. Quantas chegam? Exatamente. Aí diz aqui, já tive um caso certa vez, há muito tempo, de uma mãe que se suicidou nos primeiros meses de vida do bebê. Foi dramático e muito sofrido para todos, para a família, evidentemente, e para mim, disse o médico. Existem mães que chegam ao suicídio. E vamos lá, que diz o psicanalista aqui. Também costumo escutar desabafo como esse. Ontem peguei meu carro e fui para o shopping. Senão ia fazer uma loucura, disse sua mãe. Com meu marido, estava jogando bola, larguei o neném sozinho em casa, aí veio consciente. Esse nosso belo jogo interno. Pois, quando ela voltou, esperava que ele tivesse machucado, porque então ia poder cuidar dele. Então, gente, isso ocorre, né? A mãe larga o filho, vai embora sozinha, vai embora e diz, eu vou embora, senão eu enlouqueço, endoido. Vamos lá. Sim, ela criou a... Muito bem. Lembrando, o programa No Divã, com o psicanalista Tednazio Silva, acontece de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, ao vivo, aqui na Rede Cristã, né? E você pode interagir conosco também pelo WhatsApp da Rede Cristã, fazendo sua pergunta, pelo 987-20-4989, 987-20-4989, ou pelo chat do YouTube, Rede Cristã Brasil, ou pelo nosso Facebook, Rede Cristã Brasil. De volta do Tednazio. Nos Estados Unidos, houve até um caso famoso de uma mulher que perdeu vários filhos seguidamente. Todos mais ou menos com 1 ano e pouco de idade. Ela os havia matado. Só que ela sempre achava um jeito de fazer com que a morte parecesse um acidente. Caiu do 3º andar, estava brincando, até que perceberam que era uma psicopata grave. Essa síndrome tem várias graduações, incluindo desde até morrer, até mortes, assassinatos. Então, tem mães que batem no filho, castigam o filho de um certo rigor, e tem outras que matam o filho, e outros que abandonam o filho. São casos dessa mãe que, aos 6 meses de idade, teve vários filhos e matou todos os filhos, chegava sempre com a desculpa dizendo que era acidente, que era isso, que era aquilo. Isso está ocorrendo no mundo inteiro. Então, é por isso que por isso que é necessário que você que não casou ainda, você que é mãe, tem filha, adolescente ou filha que pensa em casar, pega esse vídeo e passa para elas. Passa para elas. Não existe curso até para pré-núpcia, né? Mas não tem curso para ser mãe.
Onde é que você viu curso para ser mãe? Curso para ser pai? Quando você vai tratar do caso, já aconteceu. Já aconteceu. A única forma de prevenir é se tratando e se informando. Eu fico muito, assim, à vontade quando eu vejo casais. Recebi a ligação de um casal recentemente e a mulher disse: olha, eu queria fazer terapia de casal com meu marido. Eu digo: quais são as queixas? Ele disse: não existe queixa nenhuma. Eu quero apenas fazer a terapia de casal porque eu quero crescer junto com meu marido. Veja que coisa interessante. Ou seja, a mulher, ela se preocupou em crescer com o marido. Precisa de ajuda para crescer. Ou seja, ela está se prevenindo, a prevenção matrimonial. Ou seja, ela não está buscando, quando a casa for roubada, eu vou buscar a polícia para guardar. Antes de o ladrão roubar, ela está buscando vigia. Eu já recebi casais aqui, que a mulher veio aqui e disse: olha, eu queria terapia para o meu marido, mas eu não sei se ele vem. E qual o plano que nós devemos fazer para ele vir? Eu digo: só vai funcionar se ele quiser vir. E fizemos vários planos e ele nunca veio. E terminou, ela fazendo terapia no lugar dele. Sabe o que aconteceu? Ela separou dele. Por que ela separou dele? Porque ela começou a enxergar ele de outra forma, da forma real, que não servia para ela. E ela separou dele. Então, eu fiquei, assim, bastante contente com esse casal, com essa mulher, que busca a terapia para crescimento profissional dos dois. E aí, ela sabe que para crescer profissional, ela tem que cuidar da relação dual entre os dois. Se essa relação dual não funcionar, não vai funcionar o crescimento profissional. Enquanto as pessoas... Gente, estamos no final do ano. Eu vou tirar... Muito bem. Lembrando, né, o programa acontece de segunda a sexta-feira, a nossa transmissão é remoto dos estúdios da Rede Cristã para as dependências da Academia do Cérebro, que vem aí com o curso de psicanálise. Daqui a pouco o doutor Ednásio fala para nós sobre isso também. De volta na tela, o doutor Ednásio. Eu vou tirar 5 minutos para falar um pouco disso, deixar um pouco com esse assunto, que tem tudo a ver. Enquanto estamos chegando no final do ano, e eu percebi agora, logo no começo do mês, né, eu percebi, aliás, lá em casa já colocaram a árvore Natal já, também já colocou a árvore Natal. A gente percebe árvore Natal, e as pessoas correndo, o shopping já, a alegria da chegada do ano, né, da chegada do Natal, a festividade, a gente comendo, e circulando no shopping, aquela alegria toda, cada um pensando no Papai Noel, pensando no presente, pensando em novos planos, né? Pensar em novos planos, idealizando o futuro. Olha, 2022, a pandemia já está amenizada e tudo, papapá, e vamos comprar uma calça, comprar um sapato, a ceia de Natal, e por aí vai. Eu acho que a maioria pensa assim. Existe algo muito importante que eu vou narrar aqui agora, que todo novembro, dezembro, aparecem casos para mim aqui insolúveis. Vou poder contar alguns desses casos insolúveis. E são pessoas que chegam ao próximo final do ano e perceberam que a vida está uma merda, uma bosta, que a vida não vai para canto nenhum. E essas pessoas tentam suicídio. Essas pessoas acham que não vão a lugar nenhum. Ou outro percebe, ou pessoas que já vêm sofrendo há muito tempo e basta para de sofrer. E procura gente. Durante esse mês de outubro, novembro, eu já dei alta a algumas pessoas. Pessoas que não tinham mais jeito para ela. Elas achavam que não tinha mais jeito. Que a vida não tinha mais sentido. São pessoas que se renovaram, graças a Deus. Eu essa semana orando, eu disse: Deus, cada sessão que eu fizer, eu vou te oferecer. Quando eu terminar a sessão, Deus, eu te ofereço a sessão. Porque sei que tu estás comigo. Porque eu sei, Senhor, que tu é que me move a levar cura para essas pessoas. Não depende só de mim. Apesar de eu ser um instrumento teu, de eu me preparar, de eu estudar, de pesquisar, mas
Habilidade, eu não tenho, tu me dás habilidade. Então, eu ofereço a cada sessão a tu. Então, cada sessão que eu faço agora, eu digo, Deus, eu sempre fiz, Deus vai à minha frente, e quando termina, Senhor, eu te agradeço, é tua sessão, não foi eu que fiz, é tua. Eu consagro a tua sessão. Então, gente, eu recebi, eu já falei disso aqui, em outubro do ano passado, uma mãe me ligou, a mãe me ligou antes, disse, olha, meu filho está no psiquiatra, e eu não sei o que fazer com ele, eu vou para a psiquiatria, eu vejo os filhos todos complicados lá, vejo gente demente, tomando remédio, eu não queria que meu filho fosse assim. Aí, depois de certo tempo, ela ligou, olha, eu sou ele, e Deus me disse que você é o canal para curar meu filho. E a situação era muito grave. Eu recebi aquele menino em novembro do ano passado. Deus sabe que foram momentos de luta. Foi difícil para mim, como profissional. Momentos que eu pensei em desistir. Momentos que eu pensei em levar o menino para a psiquiatria e meter remédio. Porque todas as vezes que terminava a sessão, o menino dizia assim, eu vou me matar. Eu sou cego, eu vou matar. Todas as sessões. Ele dizia, vou me matar. Todas as sessões. E eu não podia dizer à mãe dele, meu pai dele, o que é que eu ia fazer com essa dor dessa criança? Que via visões, que via vulto, que não tinha prazer, que ficava na cama quase 24 horas, que não comia. E depois de muita luta, queridos, de muita luta, eu consegui achar o caminho da cura dele. Quando foi no começo desse mês, eu dei alta a esse menino. Ele não queria se matar mais, ele tinha planos, ele não estava... Muito bem, você está ouvindo aí um relato, né, do Dr. Ednásio sobre um paciente mais um paciente que, graças a Deus, teve êxito aí, as sessões, né, terapêuticas no seu consultório na Academia do Cérebro. Inclusive o telefone está aparecendo na tela agora, o 982178817, 982178817, para quem quiser entrar em contato com o Dr. Ednásio, atendimento presencial, atendimento online, na Academia do Cérebro. Ok, pessoal? Pode ligar para ele depois do programa. Claro, a secretária atende e você agenda com ele aí o seu acompanhamento terapêutico bom para a sua vida. Isso aí, viu? Na tela, doutor Ednásio. Então, essa semana eu dei alta a esse menino. E eu agradeço muito a Deus, sabe? Quero aproveitar esse programa para agradecer a Deus por ter conseguido. Esse menino que fez 18 anos agora. Foi um ano de tratamento. E Deus, ele esteve comigo o tempo inteiro nesse tratamento, porque eu sozinho não conseguiria. Para encerrar, querido, no mês de outubro, eu acho, setembro, outubro, eu não me lembro bem agora, um feriado desse que teve aí, porque tanto um feriado que tem, feriado, né? direto. Eu estava aqui no consultório, a porta fechada, o prédio, eu não sei se estava fechado todo, não sei se tinha... Eu não me lembro bem. Quando bater... Eu estava preparando para entrar no programa. Ou, não sei, eu estava lendo um livro. E de repente alguém bateu na porta. Não tinha secretário, não tinha ninguém. Eu fui abrir e era uma mulher. E ela disse, aqui é a Academia do Cérebro? Eu disse, é. Eu posso falar para o senhor? Eu digo, hoje está feriado, mas gente, senta aí. Ela sentou na ponta do sofá e ela disse, eu tomei conhecimento do senhor através do condomínio que referendou. Eu quero dizer ao senhor que meu filho, ele tem X idade, meu filho, desse quantidade que meu filho sofre. Meu filho levou uma queda. Ele tem convulsão direta. Meu filho tem tem transtorno obsessivo compulsivo. Meu filho não vive. Meu filho já passou por psiquiatra, por psicólogo, desde 5 anos de idade. Está na igreja,
socorra o meu filho. Sabe o que é isso? Uma mãe falar isso. E eu falei com ela, e eu remeti ela para a Tamires, e ela mandou para a Tamires uma mensagem dizendo: eu não posso pagar o que vocês pedem, mas socorra meu filho. E eu comecei o tratamento desse menino. Agora, já estamos evoluindo. E eu quero pedir a Deus, para que no próximo ano, em novembro do próximo ano, eu possa dizer a mesma coisa com esse menino, para a glória de Deus. Ele está curado, ele é alta a ele. Porque aconteceram com 2 outras crianças aqui a mesma coisa. Em outubro e novembro aconteceu a mesma coisa. Há 2 anos atrás, por essa data, chegou um pastor para mim e disse: cuide de fulana, de uma menina de 7 anos de idade, que ela perdeu a fala e não fala há 1 ano. A menina não tinha 7, tinha 12. E ela veio para o consultório e com 3 meses a menina estava falando. Tinha ido para fonoaudiólogo, psiquiatra, psicólogo, tinha ido para todo lugar. E foi aqui que Deus me honrou e fez com que ela voltasse a falar. Então, isso, pastor Amaro, isso é que me dá sustância para que eu possa estar de pé e possa aqui estar falando com vocês. Agora, para isso, eu tenho pesquisado, lido, buscado alternativa também. E Deus tem honrado. Então, eu quero agradecer a você que tem ouvido esse programa, compartilhado esse programa. E no lugar de você se preocupar com o seu sapato, com sua roupa, com o seu bolo, procure investigar a sua saúde emocional. Procure escutar você mesmo. Procure saber o que está errado com você. E não tente sozinho. Busque ajuda. Se não eu, tem várias pessoas boas aí que podem fazer isso. Tem muita gente boa aí no mercado. Eu não sou o melhor de todos, não. Eu nunca disse que era o melhor. Eu digo que acredito naquilo que eu faço. Você pode buscar um desses profissionais. Olha, eu fui pastor 12 anos na igreja. E eu fazia eventos, ia muita gente, que levava vários artistas. E certa vez, eu fiz um apelo, vieram 100 e tantas pessoas na frente, se convertendo. E eu orei por eles e disse a eles: procure uma igreja. Qualquer igreja que você está bem. Não é preciso ficar na minha igreja, não. Procure uma igreja. E se você tinha pastor e está voltando para o reino de Deus, volte para o seu pastor. Ame o seu pastor. Eu sempre disse isso. Esse negócio de estar mudando de igreja não é muito salutar, não. Porque problema a gente vai ter em todo canto. Ame o seu pastor. Então, queria agradecer ao pastor Amaro por essa oportunidade também hoje e que a gente possa continuar com essa missão que Deus nos deu. Ok, doutor Idnásio. Muito bem. Amanhã, de volta com o programa Se Deus permitir. No Divã, com o psicanalista Idnásio Silva. Um abraço, doutor Idnásio, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Lembrando, você pode entrar em contato com o doutor Idnásio pelo telefone, está aí na tela, da Academia do Cérebro, tá certo? Ele atende presencial e atende online. O programa é sempre transmitido pelo Facebook e YouTube da Rede Cristã, também na FM 103,3 e na outra rádio parceira 96,3. Um abraço a todos. Segue a programação da Rede Cristã, daqui a pouco o programa Ponto de Encontro com o pastor Roberto Ricardo, mais cedo agora a partir das 12 horas. Ok? E se Deus assim nos permitir, mais tarde com a Corda Bênção, de preferência ao vivo. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e até amanhã, se Deus assim nos permitir.